Graça e paz mais uma vez, meus amados. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, com a luz acesa fica mais fácil de ver o rostinho dos irmãos. Nós vamos começar uma série de 4 mensagens, casas que transformam o mundo. Pode ser que você sofra um pouquinho com a mensagem, mas é mensagem do Senhor, é de Deus para as nossas vidas. Nós não programamos de você estar aqui e muito menos preparamos as mensagens de última hora conforme o rostinho de cada um. Então fique bem atento e reflita bem, reflita muito de realmente quem você é em Cristo, quem você é no reino de Deus e como foi o seu eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, se foi total ou se foi parcial. Então nós vamos começar. Casas que transformam o mundo. Primeira mensagem de 4, a casa de Priscila e Áquila. Quem é ativo no CTVIP já tem uma noção de quem é Priscila e Áquila. Romanos 16. Saúdem Priscila e Áquila, é o apóstolo Paulo, meus colaboradores em Cristo Jesus, meus colaboradores, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila, colaboradores que arriscaram as suas vidas e abriram a porta do seu lar, mesmo sendo arriscado. Quem era? Eu inverti aqui para as feministas, porque no texto diz Priscila e Áquila. Você vê, já é fora do comum. Você vê como alguns dizem que Deus diz com relação à mulher ser submissa e tal. Não, o texto já vai meio contrário à cultura, à tradição judaica de colocar a mulher na frente do homem numa descrição, numa carta, alguma coisa desse tipo. Seria Áquila e Priscila. Então, como a Bíblia colocou Priscila e Áquila, eu fiz inverso para deixar todo mundo feliz. Quem era Áquila e Priscila? Casados, judeus, moraram em Roma durante um tempo, mas por uma fake news lançada pelo imperador Cláudio, expulsaram todos os judeus da cidade. Expulsaram todos, por um fake news que rolou lá, não vem ao caso no momento. Então Áquila e Priscila eram casados, eram judeus, moravam em Roma, tiveram que sair de lá corrido. Mas não deixaram a fé. Trabalhadores humildes, eles eram fabricantes de tendas como o apóstolo Paulo. Isso ajudou a familiarização entre Paulo e este casal, porque além de cultuar ao Senhor, além de buscarem a praticar a mesma fé, eles puderam trabalhar juntos para arrecadar dinheiro para a obra do Senhor. Áquila e Priscila, companheiros de missão, eles acompanhavam Paulo também em suas missões. O casal acompanhava. Eles eram líderes, instrutores da fé, ensinadores, porque tem um texto que diz que Apolo, segundo a teologia e alguns textos, ele era um exímio pregador, era eloquente, conseguia falar e convencer as pessoas, mas ele não era tão inteirado do caminho. Quem esteve no CTVIP sabe que os discípulos de Jesus primeiro foram chamados, disseram que eles seguiam o caminho, e o caminho é Jesus. Eles não eram inteirados, o Apolo, além de pregar, ele não tinha um conhecimento profundo. E foi com Áquila e Priscila que ele se aprofundou. Eles ensinaram pessoas que já participavam do ministério. Então eles eram líderes conceituados, experientes e profundos, o casal. Servos através do lar.
A casa dele servia de ponto de encontro para a igreja. Vocês veem, um casal completo. Por isso, quando a gente não tem o casal na igreja, é difícil. É muito difícil, porque um tem um pensamento, o outro tem outro pensamento. E isso acaba trazendo problemas para o reino. Para o reino e automaticamente para um dos casais, um cônjuge. Por quê? Se um serve e o outro não serve, não teria como chegar diante de Deus e falar, olha, eu não sabia, não tem como. Porque se o outro cônjuge vive a fé, ele já dá o testemunho de fé em casa. Então, assim, não existe desculpa para o cônjuge não seguir o exemplo de fé do outro, né? Então, eles serviram através do lar. Priscila e Áquila foram um casal que uniu a fé, o trabalho, o lar a serviço do reino. É um casal que fala um pouquinho deles, né? Mas poderia falar mais, porque vocês percebem que é um casal completo. Eles envolveram 100% da vida deles na obra do Senhor. Eles eram exemplo de parceria no casamento e à disposição para servir a Cristo e a igreja, custe o que custasse. Porque a gente vai chegar num ponto aí dos riscos que eles padeceram por servir a Cristo Jesus. Eles nos mostram que um lar pode se tornar o farol do evangelho quando há entrega total, sacrifício e compromisso. Não dá para separar essas palavras: entrega, sacrifício e compromisso. A gente precisa entender isso sempre, para que possamos alcançar com mais facilidade a resposta da sua petição. Não estou falando de qual a resposta, mas a resposta. Porque às vezes a resposta vem não. Às vezes a resposta vem espera. Às vezes a gente precisa passar pelo fogo, passar pelo problema, para amadurecer a nossa fé. Então aí envolve entrega, sacrifício e compromisso. Hoje Deus continua chamando casais assim, com vidas totalmente entregue, lares abertos para o reino. Então, irmãos, não tem jeito. Ah, pastor, nem todo mundo vai ter célula em casa, mas a sua casa precisa ser um pedacinho do céu. E você, como os Áquilas e Priscilas dessa geração, nós precisamos sermos completos como esse casal. Eu perguntei se eu podia mencionar, né? A Camila e o Luan. De propósito, eu coloquei eles hoje para fazer o momento juntos. Ela fez o bem-vindo, ele fez dízimos e ofertas. Hoje é o último dia que eles vão fazer momentos na igreja como um casal, como solteiros. O próximo momento deles é como um casal casado. O senhor Raimundo e a senhora Raimundo. A gente luta para que os nossos filhos continuem a nossa genealogia, mas eu não sei, eu ainda não peguei, né? A gente falou da habilitação, né? Então, você vai ter Raimundo você vai ter Guido. Eu não... Mas glória a Deus por este casal. Nós estávamos trabalhando a mensagem deles, e quando a gente estava preparando a mensagem, a gente começou a pensar, é um casal, é um Áquila e uma Priscila na nossa igreja. Eu estou colocando eles em evidência, porque daqui a pouquinho eles vão se casar, eles são total evidência esse mês. Depois que for impetrada a bênção no casamento, acabou, nós já vamos pensar no próximo. Daí a fila andou. Aí já eles não são mais atração, já viraram casal casado e tal, né? Mas glória a Deus por esse casal. A Camila, Priscila e o Mundico, o Luan. Tem que. Vai manter o nome do pai?
Mas o filho ainda pode se chamar Orisvaldo. Uma homenagem, né? Uma homenagem. Antes de eu partir, eu acredito que alguém vai fazer isso ainda. E imagina, irmãos, um dia, a gente apresentando um casal grávido aqui, e eles falando assim: nós vamos, em homenagem ao senhor pastor, dar o nome do nosso filho de Orisvaldo. Já na barriga fica famoso. Já começa a ter milhares de seguidores, né? Abençoando a vida deles com esse nome que traz muito sucesso, né? Meu Deus. Glória a Deus. Eles nos mostram que um lar pode se tornar um farol do evangelho quando há entrega, sacrifício e compromisso. Hoje, Deus continua chamando famílias, casais, lares assim. Um lar completo é quando o casal é completo no Senhor. É o casal, tá, irmãos? É o casal. O casal precisa priorizar o casal. Por quê? Os filhos se casam e vão embora. Eles vão embora. A gente não é mais os primeiros na vida dele. Nós passamos a ser segundo. E quando eles têm filho, passamos a ser terceiros. Não tem conversa. Pai que fica se metendo, não era para falar sobre isso, mas como é lar, pai que fica se metendo. Quando os filhos vão lá chorar, resmungar porque brigaram, vai para a tua casa. Vai orar e vai servir a Deus. A vida de casado não é fácil, mas é maravilhosa. Gente, só podia ser Deus ter feito o casamento, porque é bom demais. Eu estou há 37 anos com a mesma mulher e o meu filho fala: não sei como você aguenta, pai. Fala: eu aguento porque é maravilhoso. E na verdade não sou eu que aguento, é a minha Priscila que me aguenta. Aí a Laura está balançando a cabeça, tipo assim, de mulher para mulher, é dose, não tem jeito. E lá em casa são todos contra mim lá, né? Na verdade eu sou complicado lá. Então hoje você precisa entender que o Senhor está falando com você acerca do seu lar. Deixa eu ver se a irmã está aqui. A irmã Petrúcia. Eu vou falar, mas eu vou falar uma coisa boa. Nesses dias a nossa célula que era na igreja, a gente ficou sem o local. E daí a gente abriu para os irmãos que de repente quisessem uma célula em casa, a gente ia fazer esse rodízio até a gente voltar. E a irmã Petrúcia falou que queria a célula na casa dela, mas o José, ela tinha que conversar antes com ele, e está correto. O José falou: pode ter célula em casa, mas eu vou ficar no quarto. Quem foi na célula viu. José ficou na sala com a gente. E não queria que eu fosse embora, porque ele gosta de uma prosa, eu tenho dificuldade de comunicação, então é complicado esse negócio, né? Então assim, ela desejou, ela fez a parte do processo, ele poderia dizer não, mas ela fez a parte dela no processo. E ele disse sim, mas, com porém, eu vou ficar no quarto. Ela veio e falou pra gente: fica tranquilo, irmão, só da gente estar lá já tá bom. Não se preocupe, que ele não vai botar algodão nos ouvidos, ele vai acabar ouvindo de qualquer jeito. Não, o José estava lá e sorrindo. Glória a Deus. Os sacrifícios, são os compromissos, é a entrega que a gente pode fazer. Por isso, independente de como foi e tal, tinha bastante gente lá, dá uma bagunçada na casa, mesmo que seja só os adultos que estavam lá, mas foi um tempo maravilhoso lá, foi um tempo maravilhoso na casa da irmã Luciene, foi um tempo maravilhoso na casa da Pamela, e agora nós vamos terça-feira para a casa da irmã Aline, e depois, se não surgir outra casa, nós vamos voltar o rodízio até nós voltarmos para o nosso palácio. Palácio VIP. Então, Deus continua chamando casais. Ainda dá tempo. Talvez você pense que Deus vai usar casas específicas ou casas tremendamente organizadas, arrumadas. Não. Deus conhece o meu e o teu coração. A gente só precisa dar a chance para o Senhor de trabalhar. Não, como a gente diz, não, a gente já tem, na maioria das coisas. Mas eu vou em busca de um sim. Mas se for não, eu já tenho, não vou ficar chateado, não vou ficar preocupado. Mas nós precisamos tentar.
É triste quando você nunca tentou, mesmo com a possibilidade de errar. Mas você tentou. E de repente Deus pode fazer uma grande coisa no coração do cônjuge para acontecer um milagre na sua vida. Jesus usa pessoas comuns e casais simples para realizar milagres extraordinários. E aqui todos nós somos improváveis. Todos nós somos improváveis. Então, nessa mensagem, nós vamos aprender com Áquila e Priscila 3 princípios importantes para quem deseja que sua casa transforme o mundo, começando na sua família, depois na sua vizinhança e pelos confins da terra. Nós somos os chamados, nós somos os escolhidos, nós somos os Paulos, Pedro, João, Priscila, Áquila, nós somos as bolas da vez. Então, nós precisamos nos dispor. Irmãos, não se preocupa em ser maltratado por amor a Cristo. Isso é uma honra. É uma honra quando dizem... Eu já tive a oportunidade de dizer que aquele pastor lá é um bode. Gente, você acha que eu estou preocupado? Olha bem para a minha cara de bode. Eu tenho cara de pau, mas de bode não. Então as pessoas quando estão nervosas, eles falam qualquer coisa, e você não precisa ficar magoado o resto da vida por isso. Dá uma magoazinha e depois passa. Já me chama, se tiver a ousadia de dizer que eu falo muito. É doideira, né? Tá vendo, irmão? Até o irmão percebeu, que brincadeira, né? De onde arrancaram isso, né? Mas Deus quer usar os nossos lares, e glória a Deus por esses lares abertos. A Ana Paula, ela cede a casa dela para a célula dela de terça e quarta, tem 2 células lá. A irmã Mara cede a casa para os meninões da igreja. A mãe da Débora, cedeu a casa, foi excelente para nós, porque ia ficar mais longe, né? Então você vê, tivemos que ter um problema para sentir a generosidade e a unção de hospedeiro de algumas pessoas aqui na igreja. Isso é maravilhoso. E o resultado final disso, irmão, não é só alegria para a igreja. É alegria para a sua vida, para a tua casa, porque vários luzeiros do Senhor estiveram lá e com certeza abençoaram os lares e estão abençoando. Então nós somos gratos porque existem no nosso meio Áquilas e Priscilas. E nunca pense que a sua casa não é capaz de hospedar o povo de Deus. Deus e o povo de Deus. Porque onde estiver 2 ou mais reunidos, Ele diz que Ele está lá. Isso quer dizer, de uma forma contundente, poderosa, plena, estão os chamados do Senhor e o próprio Senhor na sua casa neste dia. Então, repense aí a sua vida. Claro, né, em todas as casas, no momento, teremos células, mas quem sabe Deus já acendeu essa chama no seu coração. Vamos lá. Casas que transformam o mundo. São casas comprometidas com o serviço cristão. Romanos, de novo, nós vamos fazer menção, né? 16, a gente vai ficar mais ou menos nele, vai dar uma andadinha muito pouca. Romanos 16, 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Meus colaboradores. Somos todos colaboradores ou precisamos ser. Se você não é, você precisa rever o seu conceito, porque aí você não é discípulo. Porque todos os discípulos são colaboradores de quem? De Cristo Jesus. Não é do pastor, não é do ministério, não, é de Jesus. Nós estamos aqui por Jesus, nós nos entregamos a Jesus, o caminho é Jesus, tudo é Jesus. Então, nós nos reunimos hoje aqui em nome de Jesus para adorar Jesus, o nosso Rei da Glória. Precisamos ser casas comprometidas com o serviço cristão. Uma casa comprometida com o serviço cristão, ela já tem um agir na vida do cônjuge, porque quem manda na casa é o marido e a esposa, não são os filhos. Quem manda na casa é o marido e a esposa. Quando cede, mesmo um não sendo casado, já tem uma ação de Deus nesse negócio.
Porque para o cônjuge permitir, é porque Deus já agiu. Porque Deus já fez alguma coisa naquele coração que às vezes não quer ceder. Não vou ceder para minha mulher. Não vou ceder para minha mulher porque ela vai tripudiar em cima de mim. Não vou dizer para ela que eu estou errado na minha fé. Porque ela vai dar aquele sorrisinho de crente. Eu sabia que você ia se render a Jesus. E isso dói quando a gente não é o crente do cônjuge. Isso dói demais. Eu me lembro quando a minha mãe me chamou para ir para a igreja, eu demorei um mês. Eu não aguentava esses convites sem noção de ir para a igreja de crente. Mas o dia que eu fui, já tem 37 anos isso. Foi a melhor coisa que Moá fez. Eles eram colaboradores, Áquila e Priscila, de Paulo, servia com o que tinha e com o que receberam do Senhor. Eles apoiavam o ministério com dons, profissão, tempo, finanças e casas. E casa. Você vê, eles eram completinhos. Para que eles aparecem na Bíblia? Para dar exemplo para nós. De casas transformadas. De casas que precisam fazer a diferença. Você já viu aquela foto, aquela imagem que tem uma luz num casebrezinho em algum lugar? Eu já vi várias vezes isso. Tem um casebrezinho num lugar isolado, mas tem uma luz voltada para aquele lugar. É a luz do Senhor voltada para a tua casa quando você abre o seu lar. Quando você, pelo menos, como Deus som do coração, você pelo menos tentou. Porque se o cônjuge disser não, é não, fica em paz. Mas você precisa tentar. É o que Deus quer de nós. É esse compromisso, esse envolvimento que nós precisamos ter, esse comprometimento de servirmos a Cristo. Vamos ouvir não tem problema, vão tratar mal a gente, glória a Deus. Não esquenta. Quanto mais maltratado você for, melhor é, porque mais servo você é. Nós não fomos chamados para viver um mar de rosas. Nós fomos chamados para a luta, para a guerra. A beleza de tudo isso é que nós somos os vencedores. Porque em Cristo não existe derrota. Aquilo que a gente acha derrota em Cristo é uma vitória posterior. É um agir dele, um trabalho posterior dele nas nossas vidas. Eles não estavam apenas frequentando a igreja, como disse, né? Eles serviam com dons, profissão, tempo, finanças e a casa. Eles não estavam apenas frequentando uma igreja, eles eram a igreja em ação. É isso que eu e você precisa ser em todos os lugares. Se você é humilhado, se você é massacrado, se fazem brincadeiras sem graça, como eu faço, né? Eu faço umas brincadeiras sem graça, depois eu sofro. Eu fui ali pro banheiro chorar. Chorar não, né, irmão? Eu falei, putz, Senhor, por que eu não fiquei quieto? Mas eu também não vou pedir para o anjo cortar minha língua. Fiquem tranquilos que só até Jesus voltar. Mas nós precisamos servir. A intenção do crente é ser bênção, ser uma pessoa ativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa alegre, uma pessoa disponível, disposta, comprometida. E nessas horas a gente às vezes erra, porque a gente excede. Mas isso é humano. Mas a gente tenta acertar, a gente tenta deixar as pessoas à vontade. E eu tento muito disso, e de vez em quando eu tenho que voltar pedindo perdão aí para um monte de gente. Porque eu errei nas palavras, eu errei em alguma coisa. Eu errei. Mas Áquila e Priscila, eles não só frequentavam a igreja. Não, eles eram a igreja viva, a igreja em ação, sempre. A palavra colaboradores aponta para uma parceria ativa e comprometida de quem põe a mão no arado. Todos precisamos pôr a mão no arado. A gente tem aquela arte, você mais um, no mínimo isso. Eu não vou convidar porque fulano não vem. Pronto, você já está fazendo a obra do inimigo. Eu não vou convidar porque fulano não vem. Foi o diabo que te revelou que fulano não vem? Porque não foi Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Então quando é você mais um, Deus colocou aquela pessoa, o Espírito Santo colocou aquela pessoa na sua cabeça, convida ela. Manda arte, você é um convidado especial, eu vou ficar muito feliz de ter você. Se ela não vir, não tem problema. Mas você agiu. Você orou e agiu. E se moveu para que o milagre acontecesse. Se a pessoa não quis,
problema é dela. Você fez o que tinha que fazer, independente de perder a amizade. Convide as pessoas. Você é um colaborador ativo e comprometido, você precisa ser. Eles abriram sua casa e seus corações para o serviço cristão. Você vê, não adianta você só abrir a casa também. A gente já teve pessoas que queriam abrir a casa, mas tinham um coração esquisito. A gente percebia que o desejo não era ter Cristo na casa dela, era dizer para as pessoas que tinham uma célula na casa dela. A gente já teve isso em outros tempos, pessoas com esse tipo de interesse. Não, a gente precisa de um coração generoso, um coração alegre. Uma disposição, não é porque o pastor está falando que você tem que fazer. Você tem que fazer o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Se eu estou falando alguma coisa que bate com o que o Espírito Santo falou com você, não perca tempo, faça. Independente do que vai acontecer. Você só precisa ser ativo e comprometido para que o milagre possa acontecer. Então, eles não apenas criam em Cristo, mas estavam comprometidos em servir, apoiar a obra e cuidar das pessoas. Nós fomos chamados para cuidar das pessoas. Não estou falando, alguns têm mais condições financeiras, outros têm mais sabedoria para aconselhamento, outros têm mais é gostoso ter algumas pessoas perto da gente. Tem pessoas que são mais atraentes quando chegam, e tem pessoas que são menos. Claro que isso é uma falha de cada um, porque quando você não é querido em alguma rodinha de amigos, como cristão, você já não está sendo ativo, comprometido, amoroso, que obedece os 2 principais mandamentos que nós temos. Uma casa comprometida com o serviço cristão se torna extensão da igreja, um lar de acolhimento, discipulado e avanço do reino de Deus. Você vê, tudo em nós precisa se voltar para Jesus. Tudo precisa se voltar para Jesus. O seu lar, você sabe por que você tem uma casa? Porque Jesus permitiu. Não foi ação do diabo. O diabo dormiu no ponto e você tem uma casa para morar, independente se é própria, alugada, seja lá o que for, você tem um lar. E esse lar é uma extensão da igreja, porque os vizinhos estão de olho em você. O diabo está acendendo uma luzinha no olho deles para ver aonde você, como cristão, falha. O que você ouve, o que você grita, você vive brigando? A gente precisa ficar atento a isso. São casas que transformam o mundo, são casas comprometidas com o serviço do reino. A casa de Priscila e Áquila não era apenas um endereço, mas sim um altar de serviço e amor a Deus. A sua casa precisa ser um altar para a glória de Deus, e sua alegria e nossa alegria. Precisa ser. Deus não procura estruturas perfeitas, mas famílias, lares com corações dispostos a servir ao Senhor. Então você precisa pensar bem em que você quer da sua vida. Pedir, nós sabemos pedir. Obedecer, nós temos mais dificuldade com isso. E o que Deus espera de nós? Que a nossa casa seja um luzeiro na região que você está. Que a sua vida seja. Aquele passado que você teve complicado, hoje as pessoas têm que... o fulano era um arrogante, um orgulhoso, um egoísta. Nem olhava para a gente. E de repente ele mudou, tá gentil, tá amável, bom dia, boa tarde, sempre com um sorriso. Por quê? Porque você conheceu a Cristo. E as pessoas precisam ver Cristo em você. E se Cristo tivesse essa ideia de fazer cara feia para quem faz coisa feia, gente, ele nunca teria cara bonita para a gente, porque a gente vive e mexe, a gente faz coisas feias, coisas erradas. Então, em nome de Jesus, cada vez que você diz, Senhor, usa a mim e o meu lar, o céu encontra um endereço disponível na terra para manifestar a glória de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E isso pode ser a sua vida e o seu lar. Às vezes, com relação a casas comprometidas com o serviço cristão, às vezes não podemos cantar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por quê?
não nos entregamos totalmente ao propósito de Deus, ou temos medos, e o medo não vem do céu. O amor de Deus lança fora todo medo. Para cantarmos, eu e a minha casa servimos ao Senhor, nunca o diabo gritar nos seus ouvidos: você não faz tudo o que deveria fazer. Nós não se sujeitamos às trevas. Nós agimos com amor, com coerência, com muito cuidado, porque existem riscos, que é o próximo ponto. Casas que transformam o mundo, 2, são casas dispostas a assumir riscos. Romanos 16:4, arriscaram a vida por mim. Isso porque eu sempre achei Paulo meio arrogante. Se você lê a carta de Filemão, ele parece um cara arrogante. E ele era um cara dotado de um conhecimento extravagante. É por isso que provavelmente ele também tinha um espinho na carne, para botar ele no lugar dele, de servo. Quem comanda é o Senhor. Casas dispostas a assumir riscos, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Roma. Todas as igrejas de gentil, que tinham gentil, que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, agradeciam Áquila e Priscila por terem auxiliado Paulo, porque se Paulo em algum momento antes morresse, não teria algumas igrejas, não teria orientações como tiveram e nós temos hoje através das cartas paulíneas. Aqui Paulo reconhece que Áquila e Priscila arriscaram a vida por ele e pelo evangelho. Porque Paulo representava o evangelho. Paulo não era o Paulão, não o nosso Paulão. Nosso Paulão, o açougueiro, homem de Deus, é outra coisa. Mas o Paulão, o Paulo de Tarso, ele não era visto só como o Paulo conhecedor. Ele era um servo de quem? Do Deus Altíssimo. Servia a Jesus Cristo, servia o caminho. Naquele tempo, servir a Jesus significava enfrentar perseguições, ameaças, rejeições e até a morte. Hoje nós sofremos algumas perseguições, ameaças também, poucas, mas sim, rejeições bastante. E por enquanto, até a morte, pelo menos aqui no Brasil, não. Por enquanto, não. Mas o cristão precisa estar preparado para todas essas situações. Principalmente perseguição e rejeição, porque às vezes a gente não gosta de ser rejeitado. Irmão, ser rejeitado por causa de Cristo é maravilhoso. É maravilhoso. A gente precisa entender isso aí. E quem está em Cristo corre risco. Na escola, no trabalho, em casa, em todos os lugares. No trânsito. O diabo ele é capaz de mover algumas situações físicas para te atrapalhar. Para trazer alguma desgraça sobre a sua vida ou até a morte, porque é o trabalho dele. Mas nós estamos escondidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por isso nós precisamos, tanto os nossos lares, quanto cada um de nós, estarmos disponíveis para o Senhor. Deus está te vendo. Deus está falando com você. Você diz sim ou não. Mas as consequências virão, para o sim e para o não. A semente boa ou a semente ruim. Então é um alerta de Deus para nós, a vida de Áquila e Priscila, para a gente parar, refletir e estudar as possibilidades. Porque Deus está exigindo algo mais de você. É Ele. Eu só estou transmitindo a mensagem. E como já foi dito, já levei as minhas pancadas com relação a tudo isso. Quem abre seu coração e sua casa para o reino, abre também a sua vida para os riscos da fé. Mas descobre que vale a pena viver ou morrer por Cristo. Vale a pena. Se perder o emprego porque você não quer fazer a maracutaia, vale a pena. Por Cristo, vale a pena. Lá na escola você é tido como um Zé Mané, um cabeça de bagre, um crentinho. Vale a pena por Cristo. Não vou fazer isso, não vou entrar nessa vibe, não vou praticar tal ação, não vou desrespeitar ou dar trabalho para os meus professores, para os meus pais, para os meus avós, seja lá quem for, vale a pena. Por Cristo, vale a pena ser chamado de quadrado, de cafona. Vale.
Vale a pena sim, com certeza. A frase viver é Cristo e morrer é lucro é uma das declarações mais fortes do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipe. Olha só, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem gente que acha que vai ficar para a semente. Irmãos, para a gente morrer basta estar vivo. Isso quer dizer, todo mundo que está aqui está nessa linha aí do tempo. Desse fechamento de ciclo e o recomeço de um novo tempo. A gente precisa estar preparado. Eu não tenho a mínima ideia do que é morrer. Mas partir e acordar no terceiro céu, no seio de Abraão, deve ser muito bom. Quem fica, sofre. Mas não pode, como que é que guarda o negócio de que alguém que morre, o luto. Não pode guardar o luto para sempre. Para com isso em nome de Jesus. Você está vivo. Você está vivo. Quando a gente guarda o luto para sempre, irmãos, quer dizer que a gente não concorda com Deus. Se a gente não concorda com Deus, a gente concorda com o demo. Porque a gente está sendo contrário a Deus. Todos nós estamos aqui vivos porque Deus tem um propósito ainda a realizar através da sua vida e do seu lar. Então, levanta, bate a poeira, como o nosso querido Domênico já fez algumas vezes no altar, mostrando, e siga em frente. A ordem é marche. Se você ficar parado, o bichão vai te pegar. Não tem jeito. Essa expressão resume total devoção de Paulo a Jesus, seu Senhor, com sua vida ou através da sua morte. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Casas dispostas a assumir risco. Você vai assumir risco por ser crente. O seu patrão vai pedir para você fazer uma maracutaia e você fala, não faço. Por que você não faz? Momento maravilhoso de evangelização. Porque eu sou de Cristo. E Cristo disse que eu não posso fazer esse tipo de coisa. Não sou perfeito, mas você está me pedindo algo que é corrupto, que é enganador, que é para roubar, que é para mentir. E aí você diz não. E aí você é demitido. Glória a Deus. Glória a Deus que você foi demitido porque você é um pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. Pode ser esquisito, mas para quem é espiritual é fácil de entender a espiritualidade desse assunto. Sofreremos riscos. Existem situações que cônjuge até larga do cônjuge porque o outro é crente. Você não pode largar, porque você é crente, você é atalaia, você é a voz de Deus, você é quem ora, é você quem coloca aquela pessoa nas suas orações, você é a pessoa que dá exemplo de fé para que aquela pessoa aceite Jesus. Se ela pedir carta de alforria, de divórcio, você pode dar, mas você não pode dar. Porque você é de Cristo. E nós ganhamos as pessoas para Jesus. Nós não chutamos ninguém. Nós não dispensamos ninguém. Mas se quiserem nos dispensar, amém. Quem está perdendo são eles. Não nós. Porque nós estamos em Cristo o tempo todo e de qualquer jeito. Então, risco teremos sempre. Casas que transformam o mundo são casas comprometidas com o serviço de Deus, são casas dispostas a assumir risco, e por último, casas que transformam o mundo são casas onde a igreja acontece de verdade. Por isso nós falamos lá no começo, quando você abre a sua casa e os crentes vão lá, meu Deus, está indo um batalhão de luz, de bênção de prosperidade material, física, espiritual, sentimental, emocional, tudo quanto é tipo de bênção, vai acompanhando os servos de Deus dentro da sua casa. São casas onde a igreja acontece de verdade. Romanos 16, a parte A do versículo 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, eles, como a gente já leu, eles já doaram tudo. A casa de Priscila e Áquila não era apenas um lugar de convivência familiar, mas também um espaço de oração e de ensino da palavra. Você pode não saber muito da Bíblia, mas as suas atitudes vão ensinar muito para os seus familiares. Para os seus familiares, para os seus professores, para os seus colegas, para os seus patrões, para os seus colegas de serviço. A gente está sempre ensinando.
E às vezes não são com palavras, mas com atitudes de verdadeiros servos de Deus. Ali, na casa de Áquila e Priscila, a igreja crescia com simplicidade, intimidade e poder. Por isso é exatamente o que acontece nas nossas células. Simplicidade, intimidade e manifestação de poder transformador nas vidas. De vez em quando a gente vê, às vezes parece que é difícil ver resultado na vida de um adolescente, de um jovem, de uma pessoa que chega na igreja. Parece que é difícil de ver, mas com certeza o Espírito Santo está operando. Nós somos prova viva disso, porque a gente trabalhou com adolescentes e jovens a vida toda. Já houve momentos que vocês passaram dificuldades aí, os líderes, parece que eu estou enxugando gelo. Cara, parece que fulano dá um passo para frente e 10 para trás. Não, o Espírito Santo está operando, Ele está trabalhando. E o meu serviço, nós fomos convocados, contratados para trabalhar no reino, para fazer o nosso papel. Animá-los, direcioná-los, ensiná-los, exortá-los. Se eles decidirem que querem enganar, aí é problema deles. Nós estamos fazendo o papel que precisamos fazer, sem titubear, com medo de papai ou de mamãe. Não, a gente tem que ensinar a palavra de Deus. Doa a quem doer. A palavra de Deus tem que ser ensinada e vai haver resultados. Pode não haver hoje, mas vai haver resultados. Mais cedo ou mais tarde você vai ver que você fez parte da história de sucesso de alguém. Você foi líder, você foi exemplo e um dia você vai ouvir isso. Ele pode nunca falar agora, porque a galera é meio tímida, mas pode chegar um dia da fase adulta que eles vão mencionar em algum momento: você fez parte da minha vida. Essas são as verdadeiras casas, são as pessoas de Deus que somos nós. Nós precisamos viver isso. É preciso compreender que o templo não é o único lugar onde Deus se manifesta. A presença de Deus não está limitada a 4 paredes, mas se revela em corações disponíveis a viver o evangelho verdadeiro, dia a dia. O evangelho verdadeiro. Desculpa, irmão, mas a Igreja Vida Plena pega o evangelho verdadeiro. Pode ser pessoas como eu, cheias de defeito, um pecador, mas nós buscamos pregar a palavra viva. O Deus de amor, o Deus de justiça. É aquele que chama você e quer chamar o seu lar. E quer que você se comprometa, que você tenha responsabilidade. Você vai ter alguns prejuízos? Aparentemente sim. Pessoas não vão querer mais a sua companhia. Você vira um chato, você vira isso, vira aquilo. Mas isso tudo vai fluir no seu currículo espiritual de que você está perturbando os moradores da terra. O Satanás está com raiva de você porque você é uma pessoa de verdade. Você não fica alisando as pessoas com medo de perder a amizade. Nós não podemos perder a amizade com o Espírito Santo, com Jesus Cristo nosso Senhor. O resto é acessório. Em nome de Jesus, nós precisamos ser casas, pessoas que ministram a verdade. Doa a quem doer. Vão chamar você de crentinho, de fanático, chame você do que quiser. Vai ser para a glória de Deus. E sua alegria e nossa alegria também. Então a gente precisa compreender que a igreja, a gente já teve momentos na pandemia, dizem que tem uma segunda pandemia antes do arrebatamento da igreja. Nós precisamos estarmos preparados para sermos igreja nos nossos lares. E a gente precisa abrir o nosso coração para Jesus. A gente precisa ser agente na nossa oração. Não faça oração de fresco, oração de santão. Ele conhece o meu e o teu coração. Nós precisamos ser de verdade diante de Deus. Lares de verdade que servem ao Senhor e pessoas de verdade servindo ao Senhor. Hebreus 13. Esse é o único versículo que fugiu, né? Hebreus 13, 16. Com relação, são casas onde a igreja acontece de verdade. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É o tempo todo, nós precisamos ser de Cristo o tempo todo. Nós precisamos ajudar o tempo todo. Irmão, olha, se você ajudar alguém com segundos interesses, não vai ser contado no céu essa obra sua. Você não vai ter uma pedrinha na sua coroa. Porque Deus já viu que você queria receber algo em troca. Você fez em troca de alguma coisa. Nós fazemos tudo de bom para a glória de Deus.
E é óbvio que nós vamos ser beneficiados, porque de Deus só vem coisa boa o tempo todo. Se dar um copo d'água tem um bom preço no céu, imagine as suas ações de amor para ajudar, para aconselhar, para reorientar. Chegar na galerinha cabeça de bagre, falou assim, olha, cara, sai dessa vida, muda, precisa ser diferente. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Só não faça por interesse, faça por amor a Cristo, e o resultado vai ser maravilhoso. As comportas do céu se abrirão. A casa de Priscila e Áquila marcou a história da igreja. Eles não tinham templo, mas tinham corações e as portas do seu lar abertas para Jesus. Hoje, Jesus continua procurando casais e casas assim. Lares que sirvam, casais que se arriscam e que se tornem igrejas. Deus está esperando isso de mim e de você. Você não está aqui por uma obra de acaso. Não, você está aqui porque Deus, Ele achou algo em você para que você ouvisse essa orientação dEle, para que você repensasse algumas coisas na sua vida. Será que a sua casa pode ser como a de Áquila e Priscila? Pode. Em nome de Jesus, pode. Pode. Será que você está disposto, aí é você, a abrir o seu coração a esse ponto? Você pode ter da sua casa uma expansão da igreja e do reino? Aí é uma resposta que você pode dar, eu posso dar essa aqui. Será que a sua casa pode ser como a casa de Áquila e Priscila? Sim. Agora, com relação à disposição do seu coração, aí é você que tem que responder. Então eu te peço em nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é fonte de bênção. Você está num lugar estratégico. Deus não te deu a casa onde ela está de bobeira. Irmãos, a irmã que doou, a Roseli e o Joabe, que doaram uma porta de 4 metros por 3,20, eu já falei, eu não sei se foi só na célula que eu falei isso, acho que foi só na célula, né? É uma irmã lá de Itapevi, sabe? Tem Osasco, Barueri, e lá no fim, Itapevi, ela falou, ó, só faça o vão de 4 por 3,40 que eu vou aí colocar a porta de vidro já com o insufilme, porque a porta é muito grande, então precisa ter essa segurança de caso quebrar, não esfarelar. Eu falei, mas quanto que vai ser, né? Eu falei, não. 6 meses atrás, eu fui chamada para tirar essas portas de uma academia. E uma pessoa queria e cobrou R$2.000. E ela não cobrou nada para tirar. E daí o dono da academia falou, eu tenho essas 4 chapas de vidro, de 3,20 por 1, 4 delas. Aí quando ela terminou, o dono do local falou assim, eu tenho mais 8 lá embaixo, que se você quiser levar, pode levar. Ela levou 12 vidros, que custam caro, tudo vidro grosso, né, desses, não é trabalhado, né, tem um nome, né, temperado, né, vidro temperado. Ela ganhou, e ela ia vender para uma outra academia, e Deus falou para ela é uma irmãzinha, gente boa, gente nossa, ela disse que ouviu a voz, não venda, só isso. E daí eu mandei aquela arte de colaborarem com a gente, e ela, na hora, o Espírito Santo disse que falou para ela, é para eles. A porta de 4, se eles quiserem de 5 metros, eu também posso dar de 5 metros. Se eles quiserem de 6 metros, eu dou a de 6 metros para eles. Mas para nós 4 metros é o suficiente. A gente não precisa exagerar na bênção. Não vamos exagerar. Então, 6 meses antes de eu pedir ajuda, Deus já tinha preparado algo que eu nem tinha me preocupado. Na verdade eu tinha, porque as paredes nossas de frente vai ficar muito alta. Então ia ser uma portinha. Então nossa igreja ia ficar com uma portinha feia. Deus já estava preocupado com isso. Eu sabia que ia ficar feia, mas não tem dinheiro para trocar a porta. Que também, sabe, nem estava muito preocupado. Mas sabe quem estava preocupado? Não, vamos fazer bonito. É para mim, não é? Então vamos fazer bonito. 6 meses atrás. Então assim, você não mora de bobeira onde você mora. Os seus vizinhos não são seus vizinhos de bobeira. Eles são vizinhos
que podem ser alcançados através do seu testemunho. Se eles não quiserem, aí é problema deles. Então, em nome de Jesus, casas que transformam o mundo, nós somos as Priscilas e os Áquilas de hoje. Então, receba essa palavra em nome de Jesus.